rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o recebem com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: "Mestre, quando o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando porque não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está no 15º dia, lendo o Novo Testamento em 40 dias. Já estamos quase na metade. Hoje a gente vai ler João 6 até o 9. E antes de começar, eu gostaria que vocês dessem um like e se inscrevessem no canal para serem notificados a cada vez que eu postar um vídeo, tá bom? Os vídeos, né, durante esse desafio. Então pronto, bora começar. Capítulo 6. Multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para lhes dar de comer?" Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: "Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço." Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: "Que está um menino que tem 5 pães de 5 pães de cevada, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Façam com que todos se assentem no chão." Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Colhem os cestos do que sobraram, para que não se percam." Assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando num barco, passaram para o outro lado, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: "Que
faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e criamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, isso virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz descer do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que enviou e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada é semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, eternamente. Perdão. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. As palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estavam? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes
descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disso falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Capítulo 7. Incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judéia. Isso que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você fez. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. São más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntaram: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que este pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem enviou, esse é o verdadeiro. É verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja respeitada, porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem um sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Jesus o Cristo? Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é.
Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque vem da parte dele, e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso? Que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Jesus na fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso disse a respeito do Espírito, que são o que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O povo se divide. Quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam: este é verdadeiro profeta. Outros diziam: ele é Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém que lhe pôs as mãos. As autoridades não creem. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntavam: o que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Porque por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que a Galileia não se levanta profeta. Capítulo 8. A mulher adúltera. E cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e ele disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é o verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o meu Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu Pai. Se não conhecem a mim, se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. Outra vez, Jesus lhes falou dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que eu tenho dito a vocês desde o princípio. Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, e que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassinado desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me
Quem de vocês me convence de pecado? Se diga a você a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, porque isso vocês não me ouvem. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus e Abraão. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem um demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade eu lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que maior do que Abraão, nosso pai? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual de vocês dizem que é Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardarei a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele. O Jesus se ocultou e saiu do templo. Capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama passando nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama. Ele abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos e lavei-me, e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que vocês dizem a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram: e este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram:
Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como ele abriu os olhos, ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não me ouviram. Porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram ele e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não entende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem ao encontrá-lo. Perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Não esquecem de deixar o like. E amanhã a gente vai continuar. É isso. Até amanhã. Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo?